Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Jesus Cristo entre os doutores. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E, não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que o ouviam ficavam extasiados com a sua inteligência e com as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos, e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que lhes dissera. Desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Nas solenidades dos judeus, a lei ordenava não apenas observar os tempos, mas também os lugares. Portanto, os pais do Senhor não queriam celebrar a Páscoa fora de Jerusalém. Santo Agostinho. Como, porém, os seus pais iam todos os anos a Jerusalém durante a infância de Cristo, se o temor de Arquelau os impedia, não seria difícil resolver essa se algum dos evangelistas houvesse dito por quanto tempo reinou Arquelau. Pode ter acontecido que fossem a Jerusalém durante os dias de festa, ocultos em meio a tão grande multidão, voltando logo em seguida. Entretanto, nos outros dias, tinham medo de permanecer lá, para nem serem irreligiosos por se omitirem da solenidade, nem se fazerem visíveis morando continuamente lá. Como, porém, todos guardam silêncio a respeito do tempo que reinou Arquelau, podem interpretar-se as palavras de São Lucas. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém no sentido de que faziam isso quando já não era preciso temer Arquelau. São Cirilo. Tendo o evangelista dito que o menino crescia e se fortificava, confirma agora as suas próprias palavras, relatando que Jesus, junto com a Virgem Santa, subia a Jerusalém. Por isso diz: quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Expositor grego. A manifestação da sua sabedoria não ultrapassou a medida da sua idade. Assim, no tempo em que a razão normalmente já se formou em nós, a saber, aos 12 anos, a sabedoria de Cristo deu-se a conhecer. Santo Ambrósio. Ou as disputas do Senhor têm início no 12º ano, pois esse deveria ser o número dos evangelizadores que pregariam a fé. São Basílio. Também podemos dizer isto: o duodenário, tendo certa analogia com o setenário,
pois conta das partes deste multiplicadas entre si, exprime a universalidade e a perfeição das coisas e dos tempos. E, portanto, com razão, o resplendor de Cristo, que haveria de ocupar todos os tempos e lugares, tem início no número 12. São Beda. Que o Senhor fosse todos os anos com seus pais a Jerusalém por ocasião da Páscoa é um sinal de sua humildade como homem, pois é dever do homem oferecer sacrifícios ao Senhor e torná-lo propício com orações. Nascido homem, o Senhor fez entre os homens o que Deus, pelos anjos, ordenou aos homens que fizessem. Por isso é dito, segundo o costume, sigamos, portanto, o caminho da sua vida humana, se nos comprazemos em ver a glória da sua divindade. Expositor grego. Celebrada a festa, enquanto os outros retornavam, Jesus permaneceu às escondidas. Por isso segue. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Diz, pois, acabados os dias, porque a solenidade durava 7 dias. Permaneceu às escondidas para evitar que seus pais o impedissem de disputar com os doutores da lei, ou talvez para não parecer que menosprezava seus pais se não obedecia às suas ordens. Permaneceu, pois, às escondidas, para não ser impedido nem ser desobediente. Orígenes. Não nos admiremos de que sejam chamados pais aqueles que mereceram os nomes de pai e mãe, uma por tê-lo dado à luz, o outro por sua obediência. São Beda. Alguém perguntará como o Filho de Deus, criado por seus pais com tanto cuidado, pôde ter ficado esquecido. A isso se deve responder que era um costume dos filhos de Israel, em tempos de festa, quando iam a Jerusalém ou retornavam às suas casas, irem separadamente homens e mulheres, e as crianças podiam ir indiferentemente com seu pai ou sua mãe. Assim, Maria e José, não vendo o menino Jesus consigo, pensaram que estivesse com outro. Por isso segue. Pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Orígenes. Assim como quando os judeus lhe preparavam armadilhas, ele saía do meio deles e desaparecia, penso que o menino Jesus permaneceu em Jerusalém sem que seus pais soubessem onde ele tinha ficado. Segue com efeito, e não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. No primeiro dia, retornavam de Jerusalém. No segundo, procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, retornavam no terceiro dia a Jerusalém, e aí o encontraram no templo. Por isso segue. 3 dias depois, eles o encontraram no templo. Orígenes. Não o encontraram imediatamente assim que o procuraram. Com efeito, Jesus não é encontrado entre os parentes e os que são próximos segundo a carne. Nem poderiam os vínculos humanos de parentesco conter o Filho de Deus. Não é encontrado entre os conhecidos, porque é maior que todo conhecimento mortal. Não pôde ser encontrado entre a multidão da comitiva, nem o encontraram em lugar nenhum, senão no templo. Tu também busca Jesus no templo de Deus, busca na igreja, onde descobrirás as palavras e a sabedoria de Cristo. Santo Ambrósio. Depois de 3 dias é encontrado no templo, como um sinal de que depois do tríduo da paixão triunfal se mostraria a nossa fé assentada no céu com glória divina, ressurgindo aquele que acreditavam estar morto. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ou porque o advento de Cristo não foi encontrado pelos patriarcas antes da lei, nem pelos profetas e justos sob a lei, mas pelas nações sob a graça. Orígenes. Sendo pequeno, é encontrado no meio dos doutores, santificando-os e instruindo-os. Por isso é dito, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Por obra da sua piedade, ensina-nos desse modo que convém aos meninos, ainda quando sábios e instruídos,
ouvir os mestres antes de desejar ensinar e se jactar com vil ostentação. Perguntava não para aprender deles, mas para instruí-los por meio de suas perguntas. De fato, tanto perguntar como responder com sabedoria manam da mesma e única fonte do ensino. Por isso segue. E todos os que ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e com suas respostas. São Beda, para mostrar que era homem, ouvia com humildade os mestres humanos. Para mostrar que era Deus, respondia de maneira sublime àqueles que falavam. Expositor grego. Interrogava-os racionalmente, ouvia prudentemente e respondia com ainda mais prudência, e isso causava espanto. Por isso segue. Ao vê-lo, ficaram surpresos. São João Crisóstomo. O Senhor não fez nenhum milagre durante a sua infância, a não ser este que é mencionado por Lucas, pelo qual foi visto com admiração. São Beda. A sua língua difundia sabedoria divina, mas a sua idade revelava a fragilidade humana. Por isso, os judeus, colocados entre a elevação do que ouviam e a humildade do que viam, ficaram perplexos, com dúvida e admiração. Nós, porém, não devemos nos admirar, sabendo, conforme a profecia de Isaías, que um menino nasceu para nós, o qual se chama Deus Forte. Expositor grego. A admirável Mãe de Deus, comovida até as vísceras maternais, dá a conhecer, como que por lamentações, a sua busca dolorosa, e expõe tudo com a confiança, a humildade e a ternura de mamãe. Por isso segue. E sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Orígenes. A Virgem Santa sabia que Jesus não era filho de José. No entanto, chama pai a seu esposo, por suspeita dos judeus, que pensavam que ele havia sido concebido como os demais. Com mais simplicidade, pode-se dizer que o Espírito Santo honrou com o nome de pai aquele que educou o menino Jesus. Com mais engenhosidade, que o chama pai para que a genealogia apresentada de José até Davi não fosse considerada supérflua. Mas por que o procuravam com aflição? Porque poderia ter perecido ou se perdido? Jamais. Por acaso poderiam temer que se tivesse perdido o menino que sabiam ser o Senhor? Mas, assim como tu, quando lês as Escrituras, buscas o seu sentido com aflição, não porque julgues que contenham algum erro, mas porque queres encontrar a sua verdade intrínseca. Assim também eles buscavam a Jesus, temendo que tivesse retornado aos céus, para descer outra vez segundo a sua vontade. É preciso, pois, ao que busca Jesus, não proceder de maneira negligente e relaxada, mas com trabalho e dores. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ou temiam que aquilo que Herodes buscou perpetrar durante a sua infância, agora, chegado à puerícia, outros tivessem realizado, tendo encontrado uma oportunidade. Expositor grego. O próprio Senhor responde a tudo e, corrigindo de certo modo o que foi dito daquele que era considerado seu pai, manifesta o seu verdadeiro pai, ensinando a não caminhar junto à terra, mas elevar-se aos céus. Por isso segue. Ele respondeu: Por que me procuráveis? São Beda. Não os repreende porque o buscam como filho, mas os faz levantar os olhos do Espírito para verem o que é devido àquele de que é o Filho eterno. Por isso segue. Não sabias que devo estar na casa de meu Pai? Santo Ambrósio. Há em Cristo duas gerações, a paterna e a materna. A paterna é mais divina, mas a materna é a que desceu para o nosso uso e vantagem. São Cirilo. Diz isso para manifestar que ele transcende a medida humana, indicar que a Virgem Santa foi um instrumento de sua obra quando lhe deu a luz segundo a carne. Ele, porém, era Deus, em verdade e por natureza, filho do Pai excelso. Envergonhem-se, pois, os sequazes de Valentino, ouvindo que ele estava no templo de Deus, de dizerem que o Criador
e o Deus da lei e do templo não é o Pai de Cristo. Epifânio. Veja, Ebião, que, aos 12 anos e não aos 30, os homens se admiraram de Cristo por suas palavras. Por isso, não se deve dizer que ele se fez Cristo no batismo, quando desceu sobre ele o Espírito, mas desde menino reconhecia o templo e a seu pai. Expositor grego. Essa é a primeira manifestação da sabedoria e do poder do menino Jesus. Chamá-las puerilidades parece-nos produto de pensamentos diabólicos. Não se deve admitir o que se opõe à fé, mas antes o que mais está de acordo com as palavras dos profetas, isto é, que ele era o mais belo entre os filhos dos homens, obediente à sua mãe, de costumes polidos, de aspecto digno e simples, de fala eloquente, doce e prudente, muito conhecido por sua vivacidade, como alguém repleto de sabedoria. E assim como em tudo mais a sua vida e as suas palavras, ainda que sobre-humanas, tinham forma e proporção, tendo a mansidão escolhido para si o lugar principal. Em todas essas coisas, ninguém o dirigiu, nem nenhuma mão humana, exceto a da sua mãe. Daí podemos tirar coisa de grande utilidade. Com efeito, quando o Senhor responde a Maria, porque ela o tinha buscado entre os seus parentes, recomenda claramente o desprendimento dos laços de sangue. Manifesta, desse modo, que não pode alcançar a meta da perfeição quem ainda vaga por entre as coisas do corpo e que o homem fica aquém da perfeição por causa do afeto por seus parentes. Por isso segue. Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. São Beda. Não entenderam o que lhes disse, porque falava da sua divindade. Orígenes. Ou não sabiam se, ao dizer das coisas de meu pai, se referia ao templo ou a algo mais elevado e mais edificante. Com efeito, cada um de nós, se for bom e perfeito, é posse de Deus Pai e tem a Jesus no meio de si. Expositor grego. Todo o tempo da vida de Cristo, entre a sua manifestação no templo e o seu batismo, não tendo sido marcado por milagres e ensinamentos públicos e famosos, são resumidos pelo evangelista em poucas palavras, quando diz: desceu então com eles para Nazaré. Orígenes. Jesus desceu muitas vezes com seus discípulos e nem sempre estava no monte, pois os que sofriam de várias doenças não podiam subir ao monte. Do mesmo modo, também agora desce para aqueles que estavam embaixo. Segue, e era-lhes submisso. Expositor grego. Às vezes começava por ensinar a lei com palavras e depois as confirmava com obras, como quando disse: o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, e pouco tempo depois, buscando a nossa salvação, entregou a sua própria vida. Outras vezes, pelo contrário, primeiro oferece o exemplo com sua vida, e depois expõe com palavras o seu ensinamento, como aqui, onde mostra sobretudo estas três coisas: amar a Deus, honrar os pais, mães, dar preferência a Deus sobre os próprios pais. Com efeito, quando é repreendido pelos pais, considera todas as outras coisas menos importantes que as de Deus, e logo presta obediência também aos seus pais. São Beda. Com efeito, o que é um mestre da virtude que não cumpre os deveres de piedade filial? E o que ele fez entre nós, senão aquilo que queria que nós mesmos fizéssemos? Orígenes. Aprendamos também nós a sermos filhos submissos aos nossos pais. Se nos faltam os pais, sejamos submissos àqueles que são pais por sua idade. Jesus, sendo filho de Deus, era submisso a José e Maria. Eu, porém, devo ser submisso ao bispo, que foi constituído como um pai para mim. Penso que José entendia que Jesus era maior que ele e moderava com reverência o seu próprio poder. Cada um perceba, portanto, que muitas vezes aquele que é maior que nós nos está subordinado. Sem entender isso, aquele que foi constituído em uma dignidade maior não se ensoberbecerá,
sabendo que aquele que lhe está subordinado é maior que ele. São Gregório de Nissa. Mais que isso, os jovens não têm ainda o discernimento perfeito e precisam ser conduzidos pelos mais velhos a um estado mais perfeito. Por isso, tendo 12 anos, o Senhor obedece aos seus pais, para mostrar que todo aquele que se aperfeiçoa progressivamente, antes de atingir o termo da sua perfeição, deve abraçar para a sua própria vantagem a obediência, como meio que leva ao bem. São Basílio. Obediente aos pais desde a primeira infância, suportou com humildade e reverência toda sorte de trabalho corporal. Embora sendo honestos e justos, como careciam mesmo do necessário, do que dá testemunho o parto realizado no presépio venerando, é manifesto que suportavam continuamente os suores do corpo, buscando as coisas necessárias para a vida. Jesus, sendo-lhes obediente, como atesta a Escritura, também mantinha a plena submissão, portanto, aos trabalhos. Santo Ambrósio. Causará em ti admiração que aquele que é submisso à mãe também seja submisso ao pai? Certamente, essa submissão não é devida à fraqueza, mas à piedade. Ainda que o herege levante a cabeça para dizer que aquele que foi enviado carecia do auxílio alheio, por acaso carecia de auxílio humano porque obedecia à autoridade de sua mãe? Era obediente à serva, era obediente ao pai, à parente, e te admiras de que obedeça a Deus? Ou é um dever de piedade obedecer aos homens, mas uma fraqueza obedecer a Deus? São Beda. A Virgem, quer tenha entendido, quer ainda não pudesse entender, guardava todas essas coisas em seu coração, como que ruminando e examinando-as com mais diligência. Por isso segue. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. Expositor grego. Considera como Maria, a mais prudente das mulheres, a mãe da verdadeira sabedoria, é discípula do seu menino. Ouvia-o não como a um menino, não como a um homem, mas como a Deus. Depois meditava as suas palavras e obras divinas, de tal modo que nenhuma delas se perdesse. Assim como antes recebeu o Verbo em suas entranhas, agora também recebia suas ações e suas palavras, e o alimentava, por assim dizer, em seu coração. Contemplava o que já trazia consigo e esperava que no futuro fosse revelado de maneira mais clara. E essa foi a sua regra e a sua lei por toda a sua vida. Por isso segue. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Teofilacto. Não diz isso porque ele se tenha feito sábio progressivamente, mas porque manifestava paulatinamente a sua sabedoria, como quando discutia com os escribas, interrogando-os sobre a lei e causando admiração em todos que o ouviam. Desse modo é que crescia em sabedoria, isto é, sendo conhecido por muitos e enchendo-os de admiração, de modo que a manifestação de sua sabedoria constituía o seu progresso. Por isso, o evangelista, para explicar o que era o seu progresso na sabedoria, acrescenta: e em idade, porque o progresso e o crescimento da idade é o que chamam de crescimento da sabedoria. Dizem, porém, os hereges eunomianos: como pode ser igual ao Pai na substância aquele de quem se diz que cresce como se antes fosse imperfeito? Ora, não se diz que cresce enquanto verbo, mas enquanto se fez homem. Se ele cresceu verdadeiramente depois de se fazer carne, tendo sido antes imperfeito, por que razão lhe damos graça por ter se encarnado por nós? Como pode crescer em sabedoria se ele é a sabedoria verdadeira? Ou como pode crescer em graça aquele que estende a graça aos demais? Além disso, se ninguém se escandaliza quando ouve que o Verbo se humilhou a si mesmo, atribuindo fraquezas ao Verbo de Deus, mas antes se admira de sua misericórdia, como não é absurdo se escandalizar ouvindo que crescia? Assim como se humilhou por nós, cresceu por nós, para que nós, que havíamos caído pelo pecado, crescêssemos nele.
pois tudo que diz respeito a nós, o próprio Cristo assumiu verdadeiramente para restaurar todas as coisas para melhor. São Cirilo. Observa que não diz o verbo crescia, mas Jesus crescia, para que entendas que o que crescia não era o puro verbo, mas o verbo feito carne. Teofilacto. Assim como professamos que o verbo padeceu na carne, embora somente a carne tenha padecido, porque era a carne do verbo que padecia, assim também dizemos que o verbo crescia, porque a humanidade crescia nele. São Gregório Nazianzeno. Diz-se que crescia segundo a humanidade, não porque tenha recebido incremento, foi perfeito desde o princípio, mas porque se manifestava paulatinamente. Teofilacto. A lei natural repele que o homem tenha uma inteligência superior à idade do seu corpo. Assim, o verbo feito homem era perfeito porque era a virtude e o poder do Pai, mas como deveria se adaptar à nossa natureza, a fim de não ser considerado estranho pelos que ouviam como homem, crescendo o seu corpo paulatinamente, manifestava-se como homem e a cada dia era considerado mais sábio pelos que ouviam e ouviam. Expositor grego. Crescia em idade, desenvolvendo-se o seu corpo até a virilidade, em sabedoria diante daqueles a quem ensinava as coisas divinas, em graça, porém, pela qual caminhamos com alegria, crendo que vamos obter no fim o que foi prometido por ele, e isto diante de Deus, porque realizou a obra do Pai assumindo a carne, e diante dos homens pela conversão do culto dos ídolos ao conhecimento da Santíssima Trindade. Teofilacto. Diz diante de Deus e dos homens, porque se deve primeiro agradar a Deus, depois aos homens. São Gregório de Nissa. O verbo também cresce de diferentes modos naqueles que o recebem, segundo a medida do seu crescimento. Aparecerá como menino, como adulto ou como perfeito. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.